sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu gravei aí uma semana da minha rotina como universitária de psicologia. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu só gravei momentos que eu tava na universidade e que eu tava em casa aí estudando. E eu espero muito que você goste. Se sim, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e deixar nos comentários um feedback sobre esse vídeo. Aqui era mais ou menos umas 7 horas e minha primeira aula começa às 8h50, então eu aproveitei esse tempo que eu tinha disponível para poder resumir o texto da aula. Na noite anterior já tinha lido o texto e também visto algumas videoaulas para poder entender o assunto, mas eu gosto sempre de montar um resumo porque eu acho que assim faz com que eu fixe mais ainda o conteúdo. Assim que deu 8h30, eu fui para a sala porque já tinha terminado o resumo e também porque onde eu estava começou a chegar um monte de alunos e como não é biblioteca, eles não são obrigados a ficar em silêncio. E aí, por conta do barulho, eu resolvi ir logo para a sala, ficar lá e aproveito e já sento na frente. A minha primeira aula é de processos psicológicos básicos e ela termina às 10h40. E aí eu fui para uma parte da cantina para poder ler o texto da próxima aula, que só ia começar às 2 horas. Então eu tenho um tempo bem grande entre uma aula e outra. E no início eu achei que isso ia ser bem ruim, só que na verdade, nesse intervalo eu consigo ler um texto, fazer alguma questão, me preparar para a próxima aula. Então na verdade está sendo muito bom. Assim que eu acabei de estudar, eu fui direto encontrar uma colega e a gente foi pro RU, era mais ou menos meio-dia. E aí depois a gente foi pra nossa segunda aula. Na hora. Tipo, colocar lá pra você. Era pra aula de psicoterapia breve. Que tá TPM sou eu, mas parece que é você. 10, né? E você do 23, ele escreveu aí no 20. Mande um oi aí pros meus seguidores. Oi, gente. Na literatura vocês vão achar isso como harm avoidance, evitação do dano. Né? Então, ter a intenção, ter a ponta. Aí você já sabe que é a viciada do café, né? Oi, gente, hoje é terça-feira e como mostrei pra vocês aí, eu tive duas aulas, uma de neurociências e outra de PIT 2. Na de PIT 2, que é projeto integrado, a gente teve duas palestras, uma sobre transição capilar e a outra sobre neurociências. Essas duas palestras eu achei um pouquinho chatinha e também um pouquinho cansativa, porque foram uma seguida da outra, sem tempo assim de intervalo. Assim que terminou, eu fui para RU almoçar e voltei direto para casa, porque estava sentindo muita cólica. São 7 horas, só tô conseguindo aparecer aqui agora. Mostrei aí pra vocês, né, um pouquinho de como foi. Eu tive duas aulas e aí fui almoçar no RU e depois voltei pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu tava sentindo muita dor nas costas, muita dor na coluna. Não sei porquê, mas quando eu tô com cólica, a primeira coisa que ataca é a minha coluna. E aí eu tomei um remédio, deitei no sofá e falei, vou descansar um pouquinho. Eu apaguei, dormi, acho que de 2 horas até 5 da tarde. E eu tinha muitas coisas pra fazer hoje de tarde. Eu tenho que ler um texto pra amanhã, pra aula de amanhã, que começa às 8h50. Eu tenho que responder um questionário que fecha amanhã às 7 horas, de uma aula que começa também às 7. E também eu tinha que fazer faxina na casa. Não é bem faxina, era só uma organização, na verdade,
porque eu faço faxina uma vez na semana e tento manter a casa limpa nos outros dias. E aí eu precisava fazer essa organização, ainda queria ir pra academia, porque na semana passada eu só fui 2 dias. E aí eu queria manter a constância nessa semana. Sentindo super mal, super estressada por conta disso, me culpando por não ter conseguido fazer as coisas assim que eu queria fazer, mesmo sabendo que é uma coisa que não tava sob o meu controle, né? Porque eu tava com cólica. Aí eu acabei descansando o que eu precisava descansar. Aí eu acordei 5 horas, mas acordei renovada, graças a Deus o remédio fez efeito. Aí eu reagi, levantei, fui organizar a casa. Eu já tinha feito faxina no sábado, então foi pouca coisa. Só que o que demorou mais foi porque eu fui lavar roupa, e eu lavo roupa na mão, então eu demorei bastante pra terminar. Eu fui ainda também um banho premium. É aquele banho que a gente demora mais, lava o cabelo, faz esfoliação na pele, no rosto. Vou compartilhar com vocês a reflexão que eu tive hoje de tarde, né? De como às vezes a gente cria o nosso cronograma ali de forma rígida, sem a flexibilidade, sem possibilidades de dar errado. E aí quando dá errado, a gente fica estressado, muda nosso humor e a gente não quer fazer mais nada. Porque a gente acha que às vezes aquele mínimo ali, que é o máximo que a gente tá podendo fazer naquele momento, não vai adiantar de nada, não vai servir, que é melhor jogar pra cima. É claro, óbvio que se eu tivesse a tarde toda disponível, eu ia fazer bem mais coisas do que eu vou fazer agora, porque eu vou ter que dormir cedo, pra acordar amanhã cedo, vou ter terapia agora. Nos dias que você estiver aí achando que deu tudo errado, que tudo estiver fora do controle, às vezes realmente dá tudo errado, tá tudo de cabeça pra baixo e você não pode fazer nada, mas tem vezes que você pode fazer uma coisinha ali, um mínimo, e esse mínimo vai ser muito, né? Vai ser muito significativo, porque é o seu máximo, é o que você tá podendo fazer ali naquele momento. Mas é isso, deixa eu ir aqui logo pra minha escrita terapêutica, pra poder me preparar aqui, organizar as ideias do que eu vou falar na terapia. Aqui já era quarta-feira, eu tive aula de processos psicológicos básicos 1. Eu tenho aula dela dia de segunda e dia de quarta, só que dia de quarta começa às 7. Eu ia falar para vocês, tá? Que são esquemas reguladores da velocidade de resposta. Eu cheguei em casa, era mais ou menos umas 2 horas, então eu aproveitei para poder ler o texto que eu não consegui ler ontem e também escrever um resumo para o Congresso UFBA, do projeto de extensão que eu faço parte. Hoje eu acordei bem atrasada, eu tenho aula de neuro, e aí pra não perder a minha carona, eu levei o café pra tomar na faculdade, como eu mostrei pra vocês. No meu dia 22. Aí ela colocou que o meu começa às 7 horas. Na mente, persistentes, recorrentes, intrusivas, inadequadas, a pessoa... Acabei de chegar da faculdade e dia de quinta geralmente eu não almoço lá porque eu acho que é mais produtivo, consigo aproveitar mais o meu tempo, porque se eu ficar lá esperando o RU abrir só pra almoçar e depois voltar. Então eu volto pra casa e faço o meu almoço. Agora é 11 horas, então eu vou fazer isso e depois de tarde eu fico livre pra fazer as coisas da faculdade. Acabaram de chegar as minhas compras da Prime Day.
É a primeira vez que demora, assim, de chegar algo quando eu compro na Amazon. Demorou, acho que foi quase umas 2 ou 3 semanas. E geralmente quando eu compro, chega rápido, sabe? Tipo, às vezes não demora nem uma semana. Mas eu também não tava com tanta pressa, assim, ansiosa que chegasse, porque tudo que eu comprei foi livro. E eu não vou poder começar a ler agora, porque eu tô no final do semestre, com muitas atividades, outras prioridades. Então, eu não pretendo iniciar nenhuma leitura. Eu tô até lendo um livro, tô na página 30, é sobre a Terra, somos belos por um instante. E depois eu falo sobre, para não misturar os assuntos. Mas enfim, não pretendo iniciar nenhuma leitura agora. E também eu não pretendo nem abrir eles agora, tirar do plástico, nem nada disso, porque eu também não tenho onde colocar. As prateleiras que eu tenho aqui já não cabem mais. Precisar colocar uma outra prateleira para depois tirar da caixa. Vou falar rapidinho para esse vídeo não ficar muito grande, também porque não é o intuito desse vídeo, eu quero gravar um falando só sobre essas leituras. Mas eu comprei esses dois aqui, da Clarice Lispector, Água Viva e A Hora da Estrela. E na semana seguinte eu achei esse daqui lá no meu trabalho, no lugar que eu faço o meu projeto de extensão. E bem perfeito, bem melhor do que esse aqui, eu acredito, porque ele é todo ilustrado. Mas aí eu já tinha comprado, já tava pra chegar e foi bem baratinho também, aí eu não quis cancelar, vou ficar com as 2 edições. Esse daqui veio separado entre sessões Psicanálise para Além do Divã, Peter Pan, da Clássicos da Zahra, ilustrado e comentado. Meu Pé de Laranja Lima, já queria ler esse livro há um tempão, eu vejo a galera falando muito bem. Então assim que começar as férias eu acho que eu vou começar a leitura por ele. Questão de vida ou morte, amor, perda e o que realmente importa no final. Sobre luto, sobre morte, enfim, eu gosto muito de estudar sobre isso, então eu comprei, acho que foi 3 livros que vão falar sobre isso. Esse daqui, que possui uma linguagem infantil, Pode Chorar Coração, mas fica inteiro. Eu tô bem ansiosa pra ler ele, é bem fininho, eu acredito que eu vou gostar muito. Não Me Deixe é sobre transtorno de personalidade borderline. Corri um tempão, a síndrome da boazinha, como curar sua compulsão por agradar. Esparágeno, que eu vejo a galera de psicologia falando muito bem, super recomendando. Então eu comprei, tava na promoção, tipo metade do preço, sabe? Então eu achei que super valeu a pena. E o último, ninguém vai entender nada, porque eu super falo mal, mas é sobre análise do comportamento aplicada ao transtorno do espectro autista. Pra quem já me acompanha aqui, eu vivo falando mal de análise do comportamento. Não é falando mal, mas é uma das abordagens que eu sinto mais dificuldade em aprender, que eu não me identifico muito. E eu comprei ele porque a única aula que eu ia ter sobre o espectro autista, nessa matéria que eu tô pegando agora, que é neurociências, foi cancelada por conta da greve. E aí agora não vai dar tempo de repor essa aula. A professora liberou alguns slides lá na plataforma da faculdade, mas ainda assim eu não tô me sentindo contemplada com aqueles slides. E aí eu achei que foi uma boa e também o preço tava muito bom. Eu sabia o preço de cada um deles e aí eu vi que realmente valia a pena, compensava. E também porque esse mês é a minha última bolsa do projeto de extensão que eu faço parte. Eu vou ter que procurar em outro projeto de pesquisa, de extensão para eu me inserir. E aí eu quis me presentear. São 12h52, quando eu saí de manhã para ir pra faculdade, eu esqueci de tirar os legumes e a carne do congelador, então não tive como cozinhar. Eu botei lá para descongelar e vim arrumar o quarto aqui, como eu mostrei pra vocês. E aí agora eu vou editar 4 vídeos que eu tenho aqui, tá ocupando a memória, então eu preciso fazer logo isso. E enquanto isso a comida tá lá descongelando. Quando eu terminar aqui eu vou ao almoço e aí decido se vou pra academia ou se eu vou estudar e depois ir pra academia. Sexta-feira continua sendo o melhor dia da semana pra mim. Eu consigo fazer as coisas com calma, tomar café, me arrumar. E aí, como mostrei pra vocês, eu fiz o meu café direitinho, separei a minha roupa. Logo em seguida, eu fui tomar um banho, lavar meu cabelo e ficar pronta pra ir pra faculdade. E eu comecei a valorizar muito isso depois que eu saí do trabalho. Eu tenho essa rotina hoje porque eu saí do CLT e comecei a só trabalhar com pesquisa, né, com projeto de extensão da faculdade. Eu sei que isso não deveria ser, mas acaba sendo um privilégio você poder se dedicar somente aos estudos. E mesmo eu trabalhando bastante nos projetos que eu faço parte, eu sei que nada se compara a você trabalhar em CLT e estudar ao mesmo tempo, porque eu já passei por isso e sei que é uma correria muito grande.
Aqui eu ia fazer meu devocional, mas antes eu fui fazer a minha escrita terapêutica. Eu escrevo por 10 ou 5 minutos e não tem muito segredo, assim. Geralmente eu escrevo como eu tô me sentindo, pelo que eu sou grata, se alguma coisa aconteceu, o que eu aprendi, né, se eu tive alguma lição e se eu tô chateada com alguma coisa, enfim, funciona como uma espécie de diário, digamos assim, né? E isso ajuda tanto com a ansiedade, como também, principalmente, que é o que eu mais gosto, que é acompanhar o meu desenvolvimento. Eu comecei a fazer isso e percebi a importância através da minha análise, né, que eu faço terapia, e aí eu comecei a escrever. No início, eu escrevia porque eu sentia dificuldade em falar na terapia, então eu me organizava antes o que eu queria falar, eu escrevia e durante a terapia eu ia falando sobre as coisas que eu escrevi. E depois isso se tornou um hábito e eu comecei a pesquisar mais sobre. Hoje, quando eu pego pra olhar o que eu escrevia no início das sessões, sabe, há um ano atrás, eu fico pasma com o meu desenvolvimento e eu tenho tudo isso registrado graças a esse hábito que eu criei. Essas coisas todas. Mas, em geral, a gente tem que ter A minha aula terminou meio-dia, terminou até um pouco mais cedo do que eu imaginava, e assim que eu cheguei em casa eu tomei um banho e aproveitei o restante da tarde para poder desacumular os textos que eu acumulei ao longo da semana. Então eu organizei os textos e as matérias que eu queria estudar e passei o restante da tarde fazendo isso. Aqui eu estava estudando a minha matéria preferida desse semestre, que é Psicologia da Família, e o texto que eu estava lendo falava sobre a formação do casal conjugal, né? Tudo com foco na psicanálise. Então o texto abordava como um casal se constitui, o conceito de vínculo, né? E como através de um relacionamento, né? Através da relação com o outro, a gente consegue criar mecanismo mesmo de defesa para uma vida coletiva, né? Para viver em sociedade. Eu tentei resumir bastante a minha semana, mas eu acho que ainda assim um vídeo ficou grande. Mas eu te agradeço muito por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e deixar nos comentários um feedback sobre esse vídeo. Um beijo e até o próximo.